Olá pessoal, vamos seguir o nosso assunto de trigonometria? Olha só hoje o que a gente vai ver, projeção dos quadrantes, né? Assunto show de bola. Então siga comigo que você vai aprender bastante. Olha só. Pessoal, para a projeção dos quadrantes, a gente tem aqui o ciclo trigonométrico, né? Você percebe que ele é dividido em 4 partes iguais, 4 fatias aqui, né? Cada fatia dessa é chamada de quadrante. E cada uma delas equivale a 90 graus. Aqui vai de 0 a 90, aqui de 90 a 180, de 180 a 270 e de 270 a 360, fechando o ciclo trigonométrico. Agora, eu vou pegar aqui e pegar um determinado ângulo dentro do ciclo. Certo? Suponhamos que esse ângulo seja de 30 graus. Certo? Agora, pessoal, na tabela trigonométrica, você sabe que só vai até 90, né? Mas existe uma maneira com o ciclo trigonométrico se você saber qualquer valor de ângulo até o 360. Quanto equivale o seno, cosseno ou tangente. Primeiro, vamos ver quanto equivale, certo? Um ângulo de 30 graus. Ó, a gente traçou aqui esse retângulo, onde ele coloca todas as projeções. O que é projeção? É como se você estivesse refletindo. Certo? Pega um determinado ponto, aí vai lá para o outro, e assim por diante. Então, veja só. 30 graus. Aqui é o zero, né? E aqui, 30. O ângulo sempre vai crescer nessa direção aqui. Então, passando daqui, ele vai... Esse ponto aqui é o 180. Só que aqui o local que fica igual com o de 30 é antes de 180. Isso é muito importante. Qual será o ângulo que nós temos ali? É bem simples. Se a distância aqui, ó, esse tamanho aqui é o mesmo desse aqui. Então aqui eu também tenho um ângulo de 30 graus. Significa que eu saí daqui e cheguei a um ponto onde falta 30 graus para chegar a 180. Então, onde foi que eu cheguei? Então, eu estou no segundo quadrante. Tudo que eu tenho que fazer é pegar 180 menos o valor que está lá no primeiro, menos 30. E vai dar, olha aqui, ó, 150 graus. Então, pessoal, significa que nas relações trigonométricas, o ângulo de 150 ele vai obter os mesmos valores que o ângulo de 30. Certo? Show de bola isso aí, né? Então a gente pode, um valor de ângulo no segundo quadrante, saber o seno, cosseno e a tangente dele através do seu correspondente ao primeiro quadrante. Né? No caso aqui, ele tocou esse eixo aqui no ponto 0,5. Agora, você vê que daqui ele projeta para cá. Certo? Como é a projeção, tem que ficar bem equilibrado. Olha só, se é 30 aqui para cima do 180, aqui vai ser 30 depois do 180. Então, para saber que número fica aqui, é simples. Você simplesmente faz 180, como é depois, coloca mais 30. Então, vamos ter 210 graus. Então, 210 ele também é equivalente ao de 30. Show de bola isso aqui. Então, para finalizarmos, ele se projeta agora lá no quarto quadrante. E a projeção ela é simétrica. Aqui também falta 30 graus para esse ponto aqui. Que ponto é esse, hein? Esse ponto ele é o zero, mas também ele é o final. Então, ele é o 360. Então, está faltando 30 para chegar a 360. Como é que eu faço para descobrir que ponto é esse aqui? Que ângulo é este? Bem simples. Eu faço 360 menos 30. Então, pessoal, basta fazer isso e você resolve qualquer valor de ângulo dentro do ciclo trigonométrico. Você acha dessa maneira. Se você estiver no segundo quadrante, você pega 180 menos o valor dele no primeiro. Você vai achar o valor dele no segundo. Se você tiver no terceiro quadrante, que ficou tudo 2 no segundo quadrante, né? Mas aqui já era terceiro, certo? Então, aqui nós temos 180 mais 30. E aqui também houve uma falha. Era para ser quarto quadrante. No quarto quadrante você faz 360
menos 30, ok? Então é bem fácil, pode revisar isso aqui até ficar bem fixado na sua mente. Vamos adiante. Agora, pessoal, uma coisa que é importantíssima é saber o sinal que você vai colocar no seno, cosseno ou tangente neste caso. Certo? Porque os valores são iguais, mas o sinal pode ser alterado. Vejamos aqui. Novamente nosso ciclo trigonométrico. E agora a gente acrescentou aqui mais uma reta. Essa reta, como eu já falei antes, é a reta tangente. É nela que serão projetados os valores da tangente. Agora, pessoal, nós temos três retas. O eixo do seno, que era o antigo eixo y no plano cartesiano. O eixo x passa a ser o eixo dos cossenos. E esse eixo extra que ficou aqui paralelo, ele é o eixo da tangente. Agora vamos tentar memorizar como é que fica aqui a questão dos sinais. Olha só. O seno, qualquer número que tiver aqui, ó, no primeiro ou no segundo quadrante, qualquer valor de grau ou de, no caso de radianos, ele vai ficar positivo. Por exemplo, se eu perguntar, o seno de 130 graus é positivo ou negativo? Ele é positivo, porque ele está ainda na região do primeiro e segundo quadrante. Agora, quando passa aqui para o terceiro e quarto quadrante, eles têm valor de seno negativo. Por quê? Porque o eixo do seno é esse aqui, ó. Para cima, ele tem valores positivos, mas para baixo terá valores negativos. Então, a parte de cima, que é o primeiro e segundo quadrante, no seno é positivo, e a parte de baixo negativo. É bem fácil de memorizar, né? Os dois quadrantes de cima são positivos, os dois quadrantes de baixo, negativo. Agora vamos ver o cosseno. Bom, o cosseno só inverteu aqui, ó. O lado direito do ciclo trigonométrico passa a ser positivo e o lado esquerdo passa a ser negativo. O lado direito quem são? São o primeiro e o quarto quadrante. E o lado esquerdo são o segundo e o terceiro quadrante. Mas é fácil lembrar. Memoriza. Para a direita, positivos. Para a esquerda, negativo. E como fica o sinal da tangente, então? O sinal da tangente, pessoal, ele é bem interessante porque ele é alternado. Uma coisa que você deve sempre memorizar. O primeiro quadrante para qualquer relação trigonométrica, ele será sempre positivo. Seja seno, cosseno, tangente, o primeiro quadrante sempre será positivo. Então, na tangente é só alternar. Começou positivo, vai segundo quadrante negativo. O próximo, que é o terceiro, positivo. E o próximo, negativo. Então, isso aqui é essencial para que você não erre as questões. É saber quando é que um valor de seno, cosseno ou tangente é positivo ou negativo. Vamos em frente? Olha uma perguntinha interessante. Quanto vale um ângulo de 27 graus lá no terceiro quadrante? Então, estou vindo aqui para você projetar, né, esse ângulo de 27 no terceiro quadrante. Então, nós temos aqui novamente o ciclo. Vou colocar aqui o ângulo de 27. É 27 graus. Agora eu vou aproveitar e projetar logo ele nos quadrantes tudinho, certo? Aqui, ele sai daqui, pega aqui, aqui e aqui. Olha, lá no segundo quadrante, ele seria 180 menos o 27, né? Porque está faltando 27 para chegar ao 180. É a mesma distância daqui. No próximo quadrante, aí no caso aí ficou 153. No próximo quadrante, que aqui continua errado, certo? Aqui é o terceiro quadrante. Você faz o quê? Só muda o sinal. Aqui você diminuiu, aqui você vai somar 180 mais 27. E essa é a resposta da nossa pergunta aqui, ó. Quanto vale um ângulo de 27 graus no terceiro quadrante? Então basta você somar 180 graus mais o valor que está lá no primeiro. E por último,
que aqui deve ser quarto quadrante, nós temos 360 menos 27, certo? Porque a gente mudou lá para o outro lado, certo? Então, a referência não é o 180, passa a ser o 360. 360 menos 27, 333. Isso aqui é uma pergunta mais interessante ainda. Me acompanhe, olha só. Qual o valor do seno de 240 graus? Então, pergunta bem interessante, porque esse valor não tem na nossa tabela trigonométrica, não é isso? Então, o que que faz aqui? Olha, a gente não precisa ficar sempre dependendo, não precisa fazer o desenho do ciclo trigonométrico para resolver uma questão como esta. O que que você vai fazer então? Você vai pegar 240, ele é um número que está entre 180 e 270. Então, é claro que ele está no terceiro quadrante. Aí, o que você vai fazer? Como você sabe que ele está lá na frente, a referência dele é o 180. Então, para saber quem é que ele valeu lá no primeiro quadrante, você faz 240 menos o 180. E voilá, você tem aí o valor que ele vale no primeiro quadrante, 60 graus. Então, o seno de 240 graus será igual ao seno de 60. Mas falta um pequeno detalhe. Olha só. O seno no terceiro quadrante ele é negativo. Então, o seno de 240 é igual a menos o seno de 60. Certo? Só para recordarmos aqui um pouco como é a questão do sinal. Certo? Olha só. O sinal do seno é este aqui. Né? Então, como estamos falando lá do terceiro quadrante, ele vai ter sinal negativo. Beleza? Isso. Então, como ele é um ângulo notável, vamos pegar o valor dele notável, né? 160. Raiz de 3 sobre 2. Tudo que temos que fazer é prestar o sinal de menos. Menos raiz de 3 sobre 2. Né? Então, fixe bem esse conteúdo. Ele tem alguns passos a ser seguido, mas não é difícil. Né? Eu dou um ângulo qualquer para você dizer qual é o seno, qual é o cosseno da tangente. A primeira coisa que você vai fazer é tentar, de acordo com o quadrante onde ele está, descobrir quanto que ele valeria lá no primeiro quadrante. Encontrado o valor no primeiro quadrante, é só recorrer a uma das tabelas, seja a tabela trigonométrica ou seja a tabela de ângulos notáveis. E o importantíssimo é você, de acordo com o quadrante onde se encontra o número original, no caso aqui 240, de acordo com esse quadrante, qual seria o seu sinal, tá bom? Usando aquelas três circunferênciazinhas, descobrir qual é o sinal. Então, pessoal, espero que vocês tenham assistido com toda calma e com toda boa vontade de aprender. Certo? O conteúdo é importantíssimo. Procurem fazer o melhor de vocês, que vale muito a pena. Nos vemos na próxima aula.